Olá, a partir de agora você confere direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV o que de mais importante acontece em Teresópolis e região. A gente começa esse boletim tratando sobre o homicídio que chamou muita atenção aqui em Teresópolis, o segundo homicídio dentro da mesma semana ocorrido em Teresópolis, que foi no bairro do Bom Retiro. Até então, o que se tinha eram muito poucas informações a respeito tanto de quem cometeu o crime, quanto também da vítima que não tinha sido identificada pela falta de documentos. Porém, nesta sexta-feira, chegou a informação de que a vítima foi finalmente identificada. Trata-se de Arthur de Jesus Santos. Ele estava sem documentos e foi reconhecido na manhã desta sexta-feira, dia 24. Ele foi identificado como a vítima aqui do tiro na rua Campos Sales na noite de quarta-feira, dia 22. Ainda não foi divulgado nem pela delegacia e nem pela Polícia Militar a identificação do autor, que seria um policial militar, morador de Teresópolis, mas que atuaria, na verdade, no Rio de Janeiro. Essas são as informações que a gente tem extraoficialmente, porém ainda não temos essa informação vinda dos órgãos oficiais de segurança da cidade. A gente aguarda, então, esse posicionamento para poder atualizar essa situação. E os parentes do Arthur já foram para as redes sociais, já divulgaram aí que querem justiça para o caso do Arthur, esse que você vê aí na tela, que foi identificado como a vítima. Os pais foram para a internet, nas redes sociais, os parentes dele, pedindo justiça pela morte do Arthur. Vamos falar agora de outro assunto que também vem tomando muito tempo, né, na cabeça e no trabalho dos profissionais de segurança, os bombeiros de Teresópolis, que têm que cuidar nesse momento, nessa época uma época seca, em que o fogo se alastra muito mais rápido e pode causar muitos prejuízos. A gente vem sempre tratando desse assunto aqui no boletim e dessa vez a gente traz um flagra, que também foi divulgado aí pelas redes sociais, de um fogo colocado, que parece ser inocente, mas olha só, um fogo numa encosta que um morador faz, que aparentemente não teria problema nenhum, mas você vê logo acima o mato seco. E foi flagrado aí durante o patrulhamento preventivo contra o incêndio florestal na área do 3º Distrito de Teresópolis. A guarnição do destacamento de Bom Sucesso, sob o comando do Tenente Salgueiro, chegou a tempo de evitar que o fogo se alastrasse para a mata na RJ-130, ali na altura do quilômetro 27,5, região de Alegria, após uma moradora incendiar a encosta. Então está aí o trabalho do 16º GBM, trabalhando incansavelmente, mesmo com tantos alertas, mesmo com tantos pedidos, a pessoa ainda vai escolher essa forma de colocar fogo no mato e podendo causar um problema gigantesco para a sociedade inteira, não só para ela ali, mas para todo mundo, né? Para os moradores da região, para o município, para as equipes de segurança, porque mobiliza uma equipe dos bombeiros que poderia, na verdade, estar atendendo um outro chamado, como já aconteceu várias vezes. É importante que todos se conscientizem. Agora, a gente trata de um encontro dos secretários de saúde da região serrana e do Mercoserra, que trata dos empresários da área de Teresópolis, que debateram a questão do Covid-19 na região e as medidas de tratamento, as medidas de prevenção, todas as medidas que estão sendo feitas de enfrentamento ao Covid-19 na região serrana. O secretário de Teresópolis, Antônio Henrique Vasconcelos, participou dessa reunião e a gente vai trazer aqui alguns trechos interessantes da participação dele nessa live, nesse encontro online dos secretários de saúde e também dos empreendedores da área privada também dessa região. E é interessante frisar a questão do financiamento, né? Financiamento da saúde. Uma questão que a gente já trouxe aqui, que Teresópolis recebeu cerca de 23 milhões de reais. Mas mesmo assim o secretário fala que Teresópolis passa dificuldades para poder subsidiar a saúde. Vamos ouvir. Quanto ao achatamento da curva, o que a Fabíola de Friburgo falou, nós estamos em pandemia. A previsão aí é o ano inteiro até que se saia uma vacina, que realmente seja eficácia no combate ao Covid. Então, nós vamos trabalhar, né, nessa perspectiva aí vacinal para o Covid, porque até dezembro nós vamos passar aí, creio eu, com o Natal com casos de Covid no município.
Não sei se eu vou falar por Teresópolis, aí cada colega pode falar pelo seu município. Eu não sei se nós vamos ter fôlego financeiro para manter a estrutura que nós estamos montando hoje. Se bem lembrado aí, para a população, nossas crianças estão em casa, estão sem aula, tá? Essas crianças ainda não estão circulando em transporte público, vias públicas, elas estão em casa. E quando essas crianças saírem para a rua, elas vão contaminar e vão levar a contaminação em massa para os seus familiares. Isso me preocupa muito. Aí nós vamos ter ainda uma boa curva aí viral durante o ano, pela perspectiva até janeiro, fevereiro, que saia essa vacina chegue para a gente. Entendo que nós estamos em um momento de pandemia, tá? Pessoas estão morrendo devido ao Covid. Nós, secretários aí, Marcelo, Fabíola e a própria Fabíola da Vigilância de Friburgo, nós passamos por momentos muito difíceis e complicados, com todas as regras hoje que existe o sistema de saúde para funcionar. Embora, a Fabíola falou, é um sistema já consolidado, mas hoje ele tem regras de financiamento, regras de compra, regras de prestação. É um monte de regras que inviabiliza muitas vezes o secretário de agilizar processos. Nós temos que hoje pensar na sociedade o que queremos com relação à saúde, porque o município ou a região, vou pôr a região e chamar os colegas até para defender essa bandeira, a região que se organizar a nível de saúde, se estruturar a nível de saúde, vai avançar primeiro no Brasil a nível de recuperação financeira. Como vamos hoje financiar o sistema de saúde? De qual forma que vamos financiar? É até uma matéria para discutir nas câmaras de vereadores, tá? A nova forma de financiamento. Será que a iniciativa privada vale para ela investir em saúde para recuperar o comércio local? Não sei. Eu estou pensando em várias formas no município, junto ao prefeito. O prefeito é uma pessoa muito voltada à economia. Será que não está na hora de todo o comércio, toda a população se juntar para recuperar a saúde? Porque recuperando a saúde, a gente recupera as atividades comerciais na região. Muito bem. Essa colocação que você fez, Antônio, é uma colocação que a gente tem que examinar com muito cuidado, isso, porque nos preocupou você falar que até o final do ano, de repente, não tem mais o dinheiro do Ministério da Saúde para continuar essa batida de assistência que vocês estão fazendo, né? Por outro lado, as empresas, não só aqui da nossa região, como de modo geral, nós não temos grandes empresas aqui na região serrana, né? Nós não temos empresa que faça 4 mil, 5 mil, 6 mil empregos, né? A maior empresa aqui, possivelmente, é a Selma e a Estanque de Friburgo. Então, eu vejo com muita dificuldade essa ajuda financeira por parte do empresariado, né? Porque nós que estamos precisando de ajuda. Tá aí, essa última fala foi do Júlio Cordeiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Mercoserra, falando da preocupação de que se atribuir à iniciativa privada o custeio da saúde na cidade. E disso aí a gente pode tirar duas coisas interessantes, como eu chamei até a atenção antes de chamar esse vídeo, que Teresópolis recebeu então cerca de 23 milhões de reais e o segundo fato é que estamos numa calamidade. Então a Câmara autorizou que a Prefeitura utilizasse a verba da saúde como fosse necessário. Então esses 23 milhões de reais estão sendo aplicados como e onde, já que está passando por toda essa dificuldade. É importante a gente saber, o governo da transparência, então, deve dar explicações para a gente saber e entender qual é essa dificuldade toda com esses 23 milhões que já recebeu do governo federal. Falando ainda de situação da prefeitura e situação financeira do município, agora a gente fala dos servidores públicos municipais. A gente já recebeu aqui recentemente a Kátia Borges, fizemos uma entrevista com ela para falar da situação dos servidores frente ao Covid e mais uma vez a gente volta com ela aqui justamente porque mais uma situação a prefeitura traz aos servidores uma condição difícil. Por quê? A prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores esta semana uma lei, um aumento
de 11% para 14% o desconto nos salários dos servidores municipais. Esse não é o principal ponto da questão, já que esse aumento já era previsto desde janeiro. Só que a Prefeitura esperou para mandar somente no último momento esse pedido de aumento aí para a Câmara. E nesse momento estamos numa pandemia, um momento muito complicado que os servidores estão sem dinheiro, muitos estão aí sem poder receber o que recebiam na época antes da pandemia, e é uma situação em que preocupa muito o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que pediram ao prefeito para postergar essa situação, postergar esse aumento, cumprir com essa obrigação da reforma da Previdência, que é atrelada à reforma da Previdência, cumprir só mais lá na frente, porque é uma situação que o sindicato vê que é muito necessário que se faça isso. Então a gente vai conversar justamente com a Kátia. Kátia, explica para a gente como é que está essa situação, essa conversa com a Câmara, com o prefeito, como é que está essa negociação aí para tentar chegar a um ponto favorável aos servidores? A Câmara recebeu realmente, de fato, o projeto de lei onde passa de 11% para 14% o desconto da alíquota do Tereprev, né? Isso faz parte da reforma previdenciária. O que a gente questionou não é a legalidade, a gente sabe que isso faz parte de uma reforma desde janeiro que esse discurso está rolando. Só que o que acontece? Não é o momento, a gente passa por uma pandemia, onde o servidor perdeu, né, várias das suas questões com relação à hora extra, né, os servidores que estão em casa, que foram afastados, grupo de risco, educação, e isso compromete a renda do servidor. Então, não é o momento da gente aumentar mais nada, não cabe no salário do servidor. A gente pediu aí a questão dos consignados que fossem suspensos, também não conseguimos. Então, hoje, aumentar de 11 para 14 aí é mais um reajuste no salário do servidor na folha de pagamento. E ontem a gente fez a divulgação de uma nota, porque nós enviamos, sim, um parecer jurídico do nosso jurídico para a Câmara, fazendo eles entenderem o que era esse projeto, quais medidas foram tomadas em outros municípios, porque a gente sugere, né, dentro desse parecer que nós enviamos, e o que, na verdade, a gestão poderia ter feito para que isso não acontecesse nesse momento. E aí parece que a gestão não concordou com o que a gente disse e fez uma nota dizendo que a gente estava atribuindo a eles essa reforma. Não, a gente não está atribuindo a eles, a gente entende da legalidade dessa reforma. E eu fico muito triste, porque a gente percebe que ninguém entrou em contato com a gente para saber, né? E também não entenderam a nossa postagem, não entenderam a nossa busca, né? Não sufocar o servidor, não massacrar o servidor que já está massacrado por conta da pandemia e já vai pagar essa conta por conta da lei 173 de 2020, que é do governo Bolsonaro, onde a gente vai ficar aí sem reajuste durante 18 meses, sem o triênio, sem a progressão funcional. E ainda mais, eles não estão fazendo o adicional de escolaridade. Então, são várias questões processos nossos, que a prefeitura entra com recurso, né, recorre na justiça, busca daqui e dali, e para esse aumento da alíquota de 14%, que vai colocar a vida do servidor financeira em risco, a prefeitura não fez ainda uma busca, né, para tentar amenizar isso para a gente. Então, para que a população, de uma forma geral, possa entender, é uma questão que realmente ela tem que ser feita, mas o que o sindicato está orientando e pedindo é mesmo um adiamento nessa questão, né? Porque seria realmente muito pesado, né? O que a gente, na verdade, solicitou, pediu, foi mostrar o que acontece, né, o que aconteceria na vida do servidor, no financeiro, né, na folha de pagamento do servidor, e o que a prefeitura poderia ter feito, e até então não havia feito. Isso é o que a gente buscou na Câmara, porque são eles que têm que aprovar. É importante lembrar que a Kátia está trabalhando de casa, ela foi diagnosticada com o Covid-19, mas continua se articulando, então, para poder ajudar os servidores públicos municipais nessa situação de não serem sobrecarregados nessa situação. A Kátia também falou a respeito de uma situação em que
outros municípios passam pela mesma obrigatoriedade. Só que os prefeitos trabalharam em favor dos servidores, buscando não aumentar nesse momento, visando justamente essa questão da pandemia, que sabem que os servidores já estão perdendo muito do seu salário. E ela falou com a gente a respeito disso. Eu conversei com o Vinícius, né, a respeito disso, buscando fazer uma recomendação, porque como a gente está fechado, não está podendo enviar ofício, né, eu busquei conversar com ele pelo telefone, para a gente poder tentar fazê-lo entender exatamente isso. Minas conseguiu, São Bernardo do Campo, em São Paulo, também conseguiu, e outros municípios estão conseguindo adiamento em função da pandemia, que é isso que tem que ser feito. Buscar um adiamento desse valor nesse momento, deixar pelo menos a gente voltar a um novo normal, o salário voltar ao normal, para que isso possa ser descontado da gente, né, para que possa ser feita essa alíquota nova de 14%. O que a gente não pode é simplesmente aplicar e esquecer o que está sendo feito com a vida do servidor aí fora. Se a gente faz recurso nas leis 168, 167 do servidor, né, no PCCS, se a gente faz recurso, se ele está aí recorrendo nos nossos processos para não devolver o vale alimentação, não devolver o plano de saúde, não pagar o atrasado do vale, porque ele entende que não é o momento, que a prefeitura está passando por uma queda de receita, o servidor está passando por uma queda de receita. O servidor está, nesse momento, com uma queda muito grande de receita. Então, que ele também possa entender esse lado, que existe uma queda de receita na vida do servidor e que vai haver aí para frente. A gente vem aí, Marco, de 4 anos praticamente de falta de reajuste, né, de falta de plano de saúde, de falta do vale atrasado, do PCCS aí todo atrasado, uma tabela de reestruturação aí para fazer ainda que ainda não fizeram. Então, são várias questões que fazem com que o servidor tenha uma queda de receita. Tá, é importante esse posicionamento da Kátia, ela que ainda explicou para a gente que na manhã de sexta-feira ela conversou com o prefeito Vinícius Clausen, disse que, pelo que ela pôde perceber, ele conseguiu entender melhor o posicionamento do sindicato, que na verdade ela não está querendo brigar ou pôr culpa, mas sim chegar a um caminho que seja bom para os servidores, que eles não sofram mais, já que estão tão massacrados atualmente financeiramente e por muitos outros motivos. Então, ela acredita que nos próximos dias essa situação possa desencadear, possivelmente em favor dos servidores, mas vai continuar alerta, vai trabalhar junto ao Departamento Jurídico do SINDI-PMT e também junto à Câmara de Vereadores para que não saiam prejudicados os servidores de Teresópolis. Agora a gente vai para, mais uma vez, falar da história de Teresópolis, uma curiosidade especial sobre a nossa história, e quem vem mostrar para a gente, mais uma vez, é o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Me perguntaram outro dia quantos bairros existem em Teresópolis. E muita gente não sabe disso, certamente. Muita gente, inclusive, ligada à política, muitos vereadores, muitos secretários não têm essa noção. Mas Teresópolis tem 49 bairros no primeiro distrito. E um desses bairros é a Fazendinha. A origem dos nomes dos bairros é também uma outra curiosidade muito grande na cidade, mas essa é uma pesquisa mais longa, até porque alguns nomes não fazem o menor sentido e precisam de uma pesquisa mais apurada, como o próprio nome da rua Fileuterpe. Por que Fileuterpe, né? Seria realmente Filarmônica Euterpe, uma abreviatura disso? Mas pode não ser. Bom, tem que pesquisar. No caso da Fazendinha, a origem do nome do bairro é que ali havia uma fazendinha. Agora, a foto do dia é a foto desta fazendinha, a sede da fazendinha, que era uma propriedade que englobava ali o bairro, a parte alta, onde está hoje a Colina dos Mirantes, uma parte do terreno da Sudantex, em direção um pouquinho ao bairro São Pedro, e também em direção à rua 1º de Maio, chegando perto ali do bairro dos Pinheiros. Então, uma fotografia interessante da Fazendinha, a sede da fazenda que deu origem ao nome, então, desse nosso bairro, um dos nossos 49 bairros de Teresópolis. É isso. Tá aí, mais uma vez, o quadro A Foto do Dia, encerrando o nosso boletim direto da redação. Lembrando a você que neste final de semana
tem o jornal O Diário de Teresópolis impresso nas bancas. Adquira o seu exemplar neste final de semana nas bancas do Diário de Teresópolis com todas as informações mais importantes de Teresópolis e região para você ficar muito bem informado. Também com o mais completo caderno de classificados da região, com ofertas de imóveis, automóveis, negócios, utilidades e muito mais. Não perca nas bancas o jornal O Diário de Teresópolis, mais completo para você sempre com o trabalho do nosso jornalismo. Para você ficar sempre mais atualizado, também acesse nosso site netdiario.com.br e siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. A qualquer momento a gente volta em nossa programação com outras informações. Até já!